Aplicações, parte 2. Começamos com comprimento de arco. Para falar de comprimento de arco, a gente vai primeiro pensar na nossa situação. Antes de eu falar a fórmula para vocês, vou primeiro explicar mais ou menos de onde é que ela veio. Então, imagina que a gente tem essa função f aqui e eu quero calcular o comprimento de A até B. O que seria o comprimento de A até B? Bom, seria o tamanho desse cara aqui. Bom, só que a gente não consegue calcular isso, pelo menos não ainda, porque isso não é um segmento de reta. A gente só sabe medir as coisas de um ponto A até um ponto B através de uma reta. A gente não consegue fazer diferente disso. A gente mede distâncias por retas. Então, como que a gente poderia calcular o comprimento dessa curva aqui? A gente pode pensar exatamente em aproximar por retas. Ou seja, eu poderia aproximar por essa reta aqui. Bom, a resposta não é bonita, a resposta é meio feia, mas é uma aproximação. Ou a gente poderia dividir esse segmento aqui em dois, arranjar um ponto C aqui, né? Dividir ele em dois e calcular esse cara aqui e esse cara aqui. Repara que a gente já está um pouco mais próximo. Mas eu também poderia dividir esse cara aqui em vários intervalinhos e o que a gente teria é assim, eu calcularia esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, esse e esse. Iria ter uma aproximação razoavelmente boa. Então, como que a gente faz isso? Repara que a primeira coisa que a gente fez foi subdividir o intervalo em vários pedacinhos. Ou seja, mais ou menos a mesma ideia que a gente fez lá na primeira aula de integrais, que é conseguir deltas xi, ou seja, pegar um ponto daqui menos o ponto anterior para a gente ter uma distância. E aí, se a gente for olhar um pedacinho desse aproximado, ele seria mais ou menos desse jeito aqui. Aproximei, então, um pedacinho desse, aqui e aqui seriam os sistemas do intervalo, aqui seria xi e aqui seria xi menos 1, porque eu estou pegando um pedacinho e a gente está calculando essa reta. Por mais que tenha erro, é o que a gente está tentando calcular. Aí, o que acontece? Esse tamanho aqui a gente chama de delta xi, que nem a gente fazia anteriormente. E agora, se eu quisesse calcular esse carinha roxo ali, o tamanho que tem aquele segmento ali, a gente poderia fazer delta xi aqui, e esse tamanho aqui, quanto que ele vale? Bom, esse aqui é o f de xi menos 1, e esse cara aqui de baixo é o f de xi, certo? Então, essa diferença aqui, junto com esse cara, nos permite calcular a distância entre pontos, certo? Quem não lembra, essa distância seria a raiz de delta xi ao quadrado menos f de xi menos 1 menos f de xi, que é essa diferença aqui, para a gente ter este tamanho aqui, ao quadrado, tudo dentro da raiz, certo? E isso aqui é a distância de cada um desses pedacinhos aqui. Para cada xi, a gente vai ter um pedacinho desse cara aqui. E aí, o que acontece? A gente pode manipular um pouquinho esse cara aqui, a gente coloca esse delta xi ao quadrado e a gente vai ter a seguinte situação. 1 menos f de xi menos 1 menos f de xi sobre delta xi ao quadrado, tudo isso daqui, e tudo isso daqui ainda estaria multiplicado por delta xi ao quadrado. Mas, como a gente tem uma raiz e um produto, eu posso jogar esse cara aqui fora e eu posso ficar com a minha conta assim, certo? Ou ainda, mais bonitinho, se a gente colocar esse delta xi aqui no começo para não dar a impressão de que ele está dentro da raiz. E o que acontece? Isso daqui, a gente está pensando em caras muito pequenos. Então, esse cara aqui, para essas diferenças muito pequenas, a gente pode ver isso como a derivada, certo? Então, eu posso trocar, repara que se a gente abrisse esse pedaço aqui de baixo, a gente teria xi menos 1 dividido por xi. É exatamente aquela situação que a gente viu, só ainda não tem o limite. Mas, para números muito próximos, a gente pode olhar isso como derivada. Então, de tudo essas coisas aqui, a gente pode tirar
que a nossa distância é ΔXi, raiz de 1 menos, esses parênteses já não precisa de mais, f' de xi ao quadrado. Então, a gente tira como a gente calcula a distância. Só que o que acontece? Isso aqui é a distância i, não é a distância inteira, é só esse pedacinho aqui, ou seja, um pedacinho aqui. O que a gente precisa fazer é somar todos esses pedacinhos. Somando todos esses pedacinhos, a gente teria que somar todos os pedacinhos de 1 até n, que foi a quantidade de caras que a gente dividiu. Então, eu teria uma somatória de i de 1 até n, de ΔXi, vezes tudo isso daqui. Se a gente quer uma aproximação realmente boa, o que a gente faz? A gente calcula limite quando isso tende ao infinito. Então, repara que a gente teria essa situação aqui, ou ainda essa situação aqui, que é a nossa igualdade. N, e de 1 até n, né? ΔXi, raiz de 1 menos f de xi ao quadrado. Bom, e o que acontece? Esse tipo de situação a gente consegue resolver, a gente sabe que essa situação, na verdade, ela é a integral. Ela é a integral de quê? Lógico que a gente está trabalhando sempre no intervalo AB, então ela é uma integral definida, de A até B, de quem? Desse cara aqui de dentro. Essa seria a nossa f, mas não em xi, porque a gente vai trocando esse xi de acordo com a nossa função. Então, a ideia seria como se a gente pegasse cada ponto e calculasse quanto dava o segmento aqui, ó, de uma coisa muito fininha. Então, é como se fosse o f' de x mesmo. Então, a gente tem essa situação aqui, ó, f' de x ao quadrado dx. Então, o que a gente tem por trás, reparem que é, de novo, a integral. É o limite de uma soma infinita, certo? Então, isso é bacana da gente entender. As contas, exatamente por aqui, a gente pode aprofundar mais, falar melhor do que aconteceu aqui, de como é que calcula a distância. São coisas que vocês já viram ao longo do curso, não só de cálculo, algumas coisas de GA também. Mas a ideia geral é que a gente consegue calcular comprimento de curvas, ou seja, a gente pode não calcular só retas. Ah, qual que é a distância da reta x igual a y do ponto 1 até o ponto 2? Quanto que vale isso aqui? Bom, isso aqui é fácil calcular, a gente usa Pitágoras e resolve. Mas já de um x quadrado, se a gente tiver um x quadrado, a gente já não consegue mais calcular. Então, por quê? Porque a gente não tinha o conhecimento de integrais. Agora, com o conhecimento de integrais, repara que a gente consegue resolver. Existe uma fórmula através de integral que nos dá o comprimento de uma curva. Então, ele vai deixar bem bonitinho quanto é o comprimento dessa curva aqui. Então, aqui uma pequena amostra do que tem por trás. Tem bastante GA e bastante coisa, mas a nossa ideia é conseguir usar essa fórmula e calcular qual é o comprimento de curvas. E isso é uma coisa bem interessante. Vamos fazer alguns exemplos, dar uma organizada aqui, fazer alguns exemplos para ver como é que funciona na prática. Então tá aqui, escrito bonitinho, o que é comprimento. Primeira condição especial é que a nossa derivada ela tem que ser contínua. Ela tem que pertencer ao mundo bom do nosso cálculo 1. Por quê? Porque a gente vai usar ela aqui dentro, a gente vai precisar que a derivada funcione, que ela seja contínua, que a gente consiga calcular em todo mundo aqui. Então, a gente tem que o comprimento ele vai ser dado por essa integral aqui. Lembrando que essas coisas aqui vieram de GA e um pouquinho de teoria de derivada, para a gente conseguir colocar essa derivada aqui e montar essa raiz. Através disso, então, a gente vai conseguir determinar certinho quanto vale o comprimento de uma função, de um arco, de uma curva, do que a gente quiser, inclusive do círculo. Vamos fazer alguns exemplos. Então tá aqui o nosso primeiro exemplo. Calcule o comprimento da curva dessa função aqui no intervalo de 1 até e.
Bom, a gente não tem muito o que fugir, a gente vai ter que acabar caindo nessa fórmula, a gente entendeu o processo, lembrando que é interessante a gente entender o porquê que vira integral, que é aquela soma infinita que apareceu da gente ter subdividido o nosso intervalo em infinitas partes para a gente conseguir calcular o comprimento, para a gente conseguir chegar nessa fórmula aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou direto montar toda essa integral, porque a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a derivada. Quanto mais organizada tiver a parte de dentro, mais fácil vai ser calcular a integral. E aquele negócio de ficar carregando anotação, fica a nossa conta muito extensa. Então, eu vou resolver primeiro a derivada. Como é que fica? Sabendo que a derivada da nossa função é o quê? Bom, derivada de x², 2x menos 1/8, derivada do ln é 1 sobre x. Então, agora a gente vai precisar elevar ao quadrado e somar 1. Vai ficar como, então, 1 mais f' ao quadrado vai ser 1 mais, aqui eu vou ter o quê? 2x menos 1 sobre 8x, tudo isso aqui ao quadrado. Bom, isso aqui é matemática básica, quadrado primeiro vai ficar 4x ao quadrado, menos, por causa desse menos aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2 vezes esse cara, repara que os x vão embora, e aqui a gente vai poder simplificar também, e vai dar só um 2, então vai ficar meio, mais o quadrado segundo, que vai ser 1 sobre 64x². Reparem que a gente vai poder juntar essas duas informações e isso vai dar meio. Então, a gente vai ter essa situação aqui. E esse aqui pode parecer meio chato, mas vai ser uma coisa bem interessante da gente resolver. Por quê? Reparem nisso aqui. A gente tinha essa informação aqui e chegamos nesta informação aqui. Qual é a diferença para esta informação aqui? Somente esse sinal aqui, certo? Só esse sinalzinho. E o que acontece? Esse sinalzinho aqui, ele vem desse sinal, certo? Então, como a gente pode reescrever esse cara aqui de uma maneira melhor para a gente? Bom, a gente pode escrever como 2x mais 1 sobre 8x ao quadrado. Se a gente vier daqui para cá, vai funcionar bem direitinho. Logicamente, os nossos exercícios primeiros aqui vão ser mais simples. Os mais difíceis, nem todos a gente consegue resolver de forma simples. Mas, como a gente quer testar aqui a nossa fórmula, a gente não vai fazer exercício tão difícil. A gente quer ver que, de fato, as coisas funcionam, que dá o comprimento que a gente queria. E aí, uma vez que a gente arrumou essa parte aqui, acho que a gente já pode montar a integral, porque tudo isso aqui dentro a gente vai poder substituir por essa informação aqui. Então, como é que vai ficar o nosso exercício? Lembrando que é de 1 até E, a gente vai ter L de comprimento, exatamente, L de comprimento, de 1 até E de quem? Raiz de 2x mais 1 sobre 8x ao quadrado. Olha que bonitinho o nosso exercício ficou. A gente pode simplificar ainda mais, fazendo com que a nossa integral seja bem simples de resolver, é 2x mais 1 sobre 8x dx. Bom, integralzinha bem tranquila de resolver, isso vai ser x², por causa que x² é uma primitiva de 2x, mais 1/8. Bom, qual é a primitiva de 1 sobre x? A primitiva de 1 sobre x é ln de x. Então, ln de x. Bom, eu não estou fazendo uma integral indefinida, a integral é definida, então é de 1 até E. E aí, substitui nesse menos substituindo nesse. Vai ficar como? E² mais 1 sobre 8 ln de E menos... Vou precisar de um parênteses por conta dessa soma aqui. 1 ao quadrado mais 1/8 ln de 1. Aí a gente precisa lembrar de duas coisas importantes, que é ln de E vale 1, ln de 1 vale 0. Então, essa parte aqui vai sumir, deixando pra gente E² mais 1/8 menos esse 1 que ficou perdido lá.
E a gente ainda vai poder escrever e quadrado. E 1 é a mesma coisa que 8 sobre 8, então vai ter menos 7 oitavos. Então, menos 7 oitavos. E tá aqui o comprimento. Se a gente quisesse aproximar isso daqui, usando uma calculadora, a gente teria aproximadamente 6,514. Seria o comprimento da nossa função. E aqui está a nossa função no GeoGebra. O que acontece? A gente calculou o comprimento desde 1 até o E, que está aqui entre o 2 e o 3. Toda essa parte aqui em azul foi o resultado que a gente encontrou. Vamos fazer mais um exemplo para ver o que acontece. Está aqui o nosso segundo exemplo. Vamos fazer no mesmo estilo que a gente fez o primeiro. A gente começa calculando a derivada. Então, sabendo qual é a derivada dessa função. Como é que vai ficar? 1/3, vou deixar parado. E vou fazer a derivada desse produto. Derivada do primeiro vai ser 1 sobre 2 raiz de x, que vai multiplicar x menos 3. E depois mais raiz de x, que vai multiplicar a derivada desse, que é 1. Não vou nem colocar ali. Para resolver isso daqui, eu vou fazer duas coisas em uma linha. Eu vou tirar o mínimo e vou colocar já esse cara aqui em cima no lugar do 1. Como é que vai ficar isso daqui? 1/3, o mínimo vai ser 2 raiz de x. Dessa primeira fração, em cima sobra só o x menos 3, mais 2 raiz de x vezes raiz de x. Olha o que acontece. Raiz de x vezes raiz de x vai ser raiz de x quadrado, que vai ficar 2x. Então, aqui a gente vai ter 2x. E aí, a gente pode arrumar esses dois caras aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar 1/3 de 3x menos 3 dividido por 2 raiz de x. Vou poder mexer mais ainda, olha que legal. A gente vai poder colocar um 3 aqui em cima em evidência. Vai ficar 3x menos 1 dividido por 2 raiz de x. E aí que a gente pode jogar esse 3 fora com esse e a nossa derivada vai ficar bem pequenininha. Tá aí a importância da gente organizar a nossa derivada. Quando a gente tem um exercício mais longo, trabalhar com isso vai ser muito melhor do que trabalhar com essa situação. Uma vez que a gente derivou, o que a gente vai precisar fazer? 1 mais a derivada ao quadrado, e se possível, já dentro da raiz. Então, por último, a gente vai resolver a integral, então a gente vai ter a seguinte situação. Assim, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a raiz de 1 mais esse cara aqui ao quadrado. Como é que vai ficar esse cara ao quadrado? Vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido por 2 raiz de x também ao quadrado. E aí que a gente vai ficar com a seguinte situação. Raiz de 1 mais, na parte de baixo vai sobrar 4x. Na parte de cima, x quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso dentro da nossa raiz. Vou tirar o mínimo. Tirando o mínimo vai ficar 4x. Aqui em cima 4x, mais o resto tudo igual, não vai ficar nada de diferente. A gente tem dois termos semelhantes aqui, que a gente vai poder juntar, ficando com x quadrado mais 2x mais 1 sobre 4x. E aí que vai voltar para a mesma situação que a gente tinha no outro exercício. Repara que nossos exercícios, enquanto isso, eles são bem padrões, para a gente entender o método, para a gente entender como é que a gente calcula as coisas. Reparem que essa resposta aqui foi dessa situação aqui, certo? A gente só abriu ali o quadrado. E dessa situação, para o que a gente tem aqui dentro, só muda esse sinal aqui de mais. Ou seja, a gente pode retornar essa situação para essa daqui, porém, esse sinal aqui de menos, esse sinalzinho de menos, vai ser um sinalzinho de mais. E a gente vai ter raiz do quê? De x mais 1 ao quadrado, dividido por 2 raiz de x ao quadrado. A gente vai poder simplificar essas raízes. Então, como é que vai ficar a nossa situação? A gente vai ter x mais 1 dividido por 2 raiz de x.
E é esse cara aqui que a gente vai ter que integrar. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso comprimento é a integral. Bom, qual que era o intervalo de integração? 0 até 1. Então, de 0 até 1, x mais 1 dividido por 2 raiz de x. E aqui a gente tem um exercíciozinho que pode parecer meio chato, mas ele é bem tranquilo de resolver. Esse 2 a gente joga para fora, porque ele é uma constante. Então, fica meio, 0 até 1. E eu já vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou separar isso aqui em duas frações, por conta desse mais. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho x. A parte de baixo, eu teria a raiz de x, que eu já vou escrever x na meio, porque a gente vai ter que arrumar essas potências aqui. Então, como é que vai ficar o nosso exercício? L é meio integral de 0 até 1. Bom, aqui a gente tem 1 menos meio, então é x na meio, mais x na menos meio, por causa que a gente vai ter que inverter aqui. E agora sim a gente vai poder calcular a integral dessa situação. Como é que faz? Soma 1 e divide por esse mesmo resultado, então a gente vai ter meio. O que vai sobrar? Meio mais 1, então é 2 sobre 2, é 3 meios. Então eu vou ter 2 terços x na 3 meios. Esse cara ele estaria dividindo dessa maneira, por isso que eu já passei multiplicando do contrário. Mas, bom, agora eu tenho menos meio mais 1, então eu tenho meio. Então, a gente vai ter 2, porque esse cara aqui passa do contrário multiplicando, x na meio. E esses valores a gente tem que colocar em 0 e em 1. Aí, como é que vai ficar? Colocando em 1, a gente simplesmente vai ter os números que tem aqui. 2 terços mais 2, certo? Se a gente colocar em 0, vai zerar tudo, porque esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0. Então, seria aqui um mais 0, ou um mais meio vezes 0, por conta desse meio aqui. De qualquer jeito, dá 0. E aqui, continha, matemáticazinha básica, a gente vai ter que o L vai ser meio vezes 6, 7, 8 terços, ou ainda o nosso L vai ser 4 terços. Se quisesse uma aproximação, isso é 1,34 ou 3,3 e assim por diante. Tá aqui uma aproximação para a gente. O gráfico disso aqui, como é que seria? Tá aqui a função. Qual função? Bom, lá do início que a gente tinha essa função aqui, 1 terço raiz de x vezes x menos 3, uma função bem diferentona. E o que a gente calculou? A gente calculou que esse pedaço aqui, essa parte aqui em azul, ele mede 1,33, o tamanho dele. A gente poderia ter calculado mais pedaços, mas a gente se resumiu num intervalo de 0 até 1. Fiz alguns exercícios, a gente vai ver ainda mais algumas aplicações e depois mais exercícios para vocês.